padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria de estarmos aqui congregados ao redor de nossa mãe, fecunde nossos corações e nos inspire por seu exemplo na escuta da palavra santa de nosso Deus. Lâmpada para nosso caminho e luz para nossos pés, um alimento que não pode nos faltar. E com muita alegria hoje celebramos nesse dia 22 de fevereiro, o dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo, dia especial de comunhão e orações por nosso amado Papa Francisco, abrindo nossos corações e mentes à sua palavra e orientações. Bela e interpelante é a palavra de Deus que hoje proclamamos, quando Jesus, na região de Cesareia, pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta de Pedro é insubstituível, a ser aprendida, vivida e testemunhada, como nos enriquece a reflexão dos sermões de Santo Odão de Cluny, um abade. Ele diz: o bem-aventurado Pedro, príncipe do colégio apostólico e primeira testemunha do Senhor, foi constituído como pedra da igreja e chaveiro do reino. O nome lhe foi dado por seu ato de fé. O título conferido graças ao poder que mereceu receber do Senhor quando lhe disse: eu te digo, isto é, assim como o Pai te manifestou a minha divindade, eu te faço conhecer a tua excelência, porque tu és Pedro. Eu sou a pedra inviolável, angular, que faço de duas uma só coisa, o fundamento inalienável que ninguém pode substituir por outro. Contudo, tu também és pedra, pois és fortalecido pelo meu poder, a fim de teres igualmente comigo, por participação, aquilo que é próprio do meu poder. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte não poderão vencê-la, diz o Senhor nesse texto de Mateus que proclamamos na festa de hoje. O inestimável e imensa bondade que um homem colocado na terra domine o céu. É, de fato, graça de Deus. Pois eis que agora, a um sinal de Pedro, abrem-se as portas do reino de Deus. Com efeito, ele recebeu de Cristo as chaves do reino dos céus para que, libertando os fiéis das correntes do pecado, lhes abra o céu. Quão acessível e radical é esse remédio! Dirigindo-se a Pedro, o mundo encontra o reino de Deus perto de si. Cristo colocou Pedro no mundo, deixando-o em seu lugar como chaveiro do céu, a fim de que ninguém ache difícil subir até lá. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado irmão, amada irmã, celebrando então com alegria e numa profunda comunhão de coração e de orações com o Papa Francisco, ecoe em nossos corações este diálogo importante de Jesus com seus discípulos e, sobretudo, a resposta de Pedro: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Muitos, por não compreenderem, pensavam João Batista, Elias, Jeremias ou algum profeta. A pergunta, portanto, é sempre dirigida a cada um de nós e temos que compreender. Não apenas responder maquinalmente, mas compreender, porque ao compreender o nosso coração será tocado pela força de quem Ele é. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então diz a Simão:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o Pai que está no céu, para dizer: compreender não é apenas uma questão de articular conceitos, mas é uma profunda experiência espiritual que nos faz chegar a esse nível de saber quem Ele é. Por isso o Senhor o escolhe, dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E o Senhor dá a ele as chaves do reino dos céus, dizendo: tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Ajuda-nos a compreender a missão de Pedro na igreja, o Papa, continuada por seus sucessores, hoje o Papa Francisco, o que encontramos nos sermões de São Leão Magno, no século V. Ele diz: dentre todos os homens do mundo, Pedro foi o único escolhido para estar à frente de todos os povos chamados à fé, de todos os apóstolos e de todos os padres da igreja. Embora no povo de Deus haja muitos sacerdotes e pastores, na verdade, Pedro é o verdadeiro guia de todos aqueles que têm Cristo como chefe supremo. Deus dignou-se, meu irmão, minha irmã, conceder a este homem, Pedro, o Papa, uma grande e admirável participação no seu poder. E se ele quis que os outros chefes da igreja tivessem com Pedro algo em comum, foi por intermédio do mesmo Pedro que isso lhes foi concedido. A todos os apóstolos o Senhor pergunta qual a opinião que os homens têm a seu respeito. E a resposta de todos revela de modo unânime as hesitações da ignorância humana. Mas quando procura saber o pensamento dos discípulos, o primeiro a reconhecer o Senhor é o primeiro na dignidade apostólica. Tendo ele dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, és feliz porque o meu Pai te ensinou, e a opinião humana não te iludiu, mas a inspiração do céu te instruiu. Não foi um ser humano que me revelou a ti, mas sim aquele de quem sou o Filho unigênito. Tu também és pedras, porque és solidário com a minha força. Desse modo, o poder que me é próprio, por prerrogativa pessoal, te será dado pela participação comigo. Supliquemos a Deus a graça desta compreensão, desta comunhão, para que a força da nossa igreja seja exatamente a força do amor. Amor traduzido em comunhão e desdobrado entre nós como solidariedade. Supliquemos essa graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira